A paz do Senhor Jesus, querido ouvinte da Palavra de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 5 do dia 2 de fevereiro de 2020 da revista Lições Bíblicas da editora CPAD, que tem por título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Lição esta comentada pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. E hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem por título A Unidade da Raça Humana. O textuário desta lição está em Malaquias capítulo 2, versículo 10, que diz: Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? A verdade prática desta lição: apesar de muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Muito bem, na lição passada nós estudamos sobre os atributos do ser humano, aquilo que é peculiar do ser humano, a diferença dos animais para o ser humano. Nós aprendemos que o ser humano não é um animal racional, como alguns dizem. O ser humano não é um animal, é uma pessoa das criaturas feitas por Deus aqui no mundo físico. O ser humano está no topo da hierarquia, muito acima do próprio planeta Terra e toda a sua natureza. Nós aprendemos que a Terra não é mamãe de ninguém. Aí sim, nós, seres humanos, é que sujeitamos a Terra. Por isso, se cuidarmos mal da Terra, nós teremos consequências ruins. Mas se nós produzirmos coisas boas, plantarmos coisas boas, administrarmos de forma consciente, segundo a vontade de Deus, nós teremos um certo conforto aqui nesta terra, o que não é pecado para ninguém, tá? Ter conforto na terra não é pecado. O pecado, ele está inserido na corrupção humana, na alma humana, na queda do homem. E é isso que nós estamos aprendendo nesse trimestre. A queda, a origem da raça humana, a queda e a redenção. Houve uma queda, mas também houve uma redenção. E o título de hoje também está muito interessante, que é a unidade da raça humana. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 17, versículo 22 a 28, que diz: E estando Paulo no meio do aerópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se, porventura, tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Glórias a Deus. Nós vemos aqui o grande estrategista Paulo pregando aos atenienses. Nós sabemos que os atenienses reverenciavam muitos deuses. Há quem diga que existiam expressões no ápice do tempo deles que dizia que existiam mais deuses do que moradores comuns, do que homens, do que seres humanos em Atenas. Era um povo extremamente religioso, um povo supersticioso. E eles honravam a um Deus que eles chamavam de um Deus desconhecido. Reza a lenda que esse Deus desconhecido ele passou a ser venerado
depois de uma praga que houve na cidade, uma epidemia que houve na cidade, e eles recorreram a todos os deuses, nenhum desses deuses resolveram o problema deles, mas quando eles disseram, olha, está faltando recorrer a algum Deus que nós não conhecemos, eles recorreram a um Deus que eles não conheciam, e esse Deus que eles não conheciam foi que acabou com esta epidemia, salvando esse povo. Então daí surgiu a origem desse respeito, essa veneração que eles tinham por esse chamado Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, sabiamente conhecendo a origem dessa história, se realmente for uma história verdadeira, que as fontes que nós pesquisamos diz ser uma lenda, né? Um mito. Mas o princípio, ainda que seja um mito, uma lenda, o princípio dele é muito verdadeiro. O Deus desconhecido, para muitos, é o Deus que soluciona os verdadeiros problemas. O Deus que para muitos é desconhecido é o Deus que ajuda até mesmo as pessoas que não o conhecem. Afinal, o sol nasce para todos, não é verdade? Então, o princípio básico dessa lenda, deste mito, tem uma certa verdade. O interessante é você ver o apóstolo Paulo, ele usando isso como estratégia para ser entendido pelos seus ouvintes e para atrair a atenção dos seus ouvintes. Como ele ia pregar sobre o Deus dele se ele não despertasse o interesse do ouvinte? Então ele trouxe ali no Areópago, onde os filósofos se reuniam para filosofar, para falar sobre as coisas da vida, e o apóstolo Paulo sabiamente usou isso como estratégia para alcançar os atenienses. Nós já tiramos uma lição disso. Nós, quando vamos pregar, nós temos em mente a grande necessidade de sermos entendidos pelos nossos ouvintes. Ensine isso aos seus alunos. Porque existem muitos alunos de curso teológico, de escola bíblica dominical, que eles amam, quando vão discursar, eles amam expor os seus conhecimentos teológicos. Não que isso seja errado, não que isso seja pecado, mas o grande problema é quando nós estamos expondo os nossos conhecimentos, tanto teológicos quanto conhecimentos gerais, sem aplicação nenhuma na vida das pessoas. É como o pregador, que ele gosta muito de usar os termos originais grego e hebraico, e é muito importante que se use mesmo, para um melhor entendimento do texto bíblico, mas você recorrer aos originais sem uma aplicação do texto é simplesmente expor conhecimento. E conhecimento por conhecimento não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é o conhecimento prático. É o conhecimento que vai elevar a sua alma. É o conhecimento que vai edificar a sua vida. É o conhecimento que vai mudar a forma de pensar sua. É o conhecimento que vai fazer você mudar de comportamento. Se este conhecimento vai funcionar para isso, ele tem aplicação, ele é aplicativo, ele é útil e ele tem sim que ser ensinado. Fora isso, é apenas exibicionismo. Não faça tal. Então, a dica didática de hoje é esta, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical. Não seja um exibicionista de conhecimento, mas use a estratégia dos conhecimentos para trazer uma lição aplicativa aos seus alunos, para que eles mudem de comportamento, mudem para melhor, para que mudem os seus pensamentos, mudem para melhor, para que tenham a sua alma elevada, porque esta é a função do Espírito Santo através da sua palavra, é transformar o caráter humano, transformar para melhor. O objetivo geral desta lição está em esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva, como diz aqui no versículo 26, né, da leitura bíblica em classe que nós fizemos. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, e de um só. Aqui o apóstolo Paulo recorrendo à genealogia, à raiz máxima da genealogia física de nós, que é a nossa descendência em Adão. Todos os seres humanos acabam em Adão. Nesse sentido, todos nós somos irmãos. Nós temos aqui 3 objetivos específicos nessa lição, que são os 3 blocos que você, professor, vai dividir essa matéria de hoje.
que é apresentar a unidade racial do ser humano, discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade e refletir sobre a unidade em Cristo. Sempre lembrando que a palavra unidade, ela é um pouquinho diferente de união. Unidade é um pouquinho diferente de união. Existem pessoas que se unem para um propósito, mas elas não são intrinsecamente unidas. Entende isso? Sabe aquela pessoa, por exemplo, que se posiciona como seu inimigo? São pessoas que se unem num propósito, mas são pessoas desunidas. É como o padre e o pastor, que se unem em prol de uma causa política, contra o aborto, contra o casamento gay. Eles se unem para um propósito, mas eles não são uma unidade, porque nós temos aí uma grande muralha de separação, não só teológica, não só filosófica, mas espiritual. Porque sabemos que o catolicismo romano, ele é, na sua essência, idólatra. E o pastor evangélico que disser que ele é um com um padre, esse pastor é um herege. Se ele disser estou unido com os padres em prol de uma causa social, isto é uma coisa. Agora, acreditarmos que nós fazemos parte de um só corpo, que somos uma unidade, já é uma coisa totalmente diferente. Nós vamos descrever isso durante a lição. Por isso que eu tenho dito desde o início desse trimestre. Esse trimestre está recheado de assunto que pode gerar polêmica. Então, vamos para a introdução. Fomos criados por Deus e provemos de um único casal, Adão e Eva. E no princípio, conforme veremos, todos falávamos um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. O ponto central dessa lição é entender que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito e o último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. Então, se o projeto do diabo, ao fazer Adão tomar uma decisão errada, uma escolha errada, ele teve essa liberdade de tomar essa escolha errada, mas não teve liberdade de mudar as consequências da sua decisão. Aí nós vemos a soberania de Deus. Se o diabo achou que com isso ele ia derrotar o ser humano, se enganou totalmente, pois Deus preparou o último Adão, simbolicamente chamado de último Adão, que foi Jesus Cristo, o nosso Deus vindo em forma de homem aqui na terra, viveu como homem, sofreu as mesmas tentações e dores como homem, o mesmo opróbrio como homem, e a sua vida tinha um valor tão inigualável que foi suficiente para pagar o salário do pecado de toda a humanidade. Por isso que todo aquele que recebe a Cristo como seu Salvador, todo aquele que ouve o chamado de Cristo e diz sim para Jesus, este tem a vida eterna, não por mérito próprio, mas por mérito do último Adão. Se o primeiro Adão fez a humanidade cair, o último Adão levantou a humanidade a um patamar que nós não merecíamos, mas por amor, hoje nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. O primeiro tópico tem o título A Unidade Racial do Ser Humano, dividido aqui em 3 subtópicos, que é a origem divina do ser humano, a unidade racial e a unidade psicológica do ser humano. O aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso e não a um processo de evolução. Então note bem que a origem divina do ser humano, nós aprendemos isso na aula passada, que esse é um dos atributos do homem, algo peculiar do homem, só o homem tem isso, os animais não têm isso, né? Essa natureza divina fez com que nós fôssemos um ser diferenciado, porém
Sempre lembrando, destacando que nós somos um projeto feitos pela própria mão de Deus. Tendo em vista o alto número de universitários nos dias atuais, a igreja evangélica no Brasil, ela está sendo composta por pessoas com bastante conhecimento secular. Então o professor da escola bíblica dominical tem que ter um certo conhecimento, não precisa ser um conhecimento aprofundado, mas um certo conhecimento também das teorias seculares a respeito da criação, da evolução, porque infelizmente alguns professores nas universidades provocam certas dúvidas na mente de alguns cristãos, principalmente nos jovens. Também com o advento da internet, a facilidade, o acesso à informação, não é só jovem que está exposto a diversas teorias sobre a criação do homem, sobre a criação da Terra, sobre o formato da Terra, se ela é globo, se ela é plana, enfim. E o professor ele tem que estar preparado para algum questionamento e para algum comentário intrigante, e não é com ignorância que nós vamos responder os nossos alunos, mas sim explicando a eles que pela fé, a fé sobressai a lógica. A fé não é uma ciência exata. A matemática de Deus não é uma ciência exata. A matemática do homem, 2 mais 2 é 4. Na matemática de Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Na matemática de Deus, é necessário você descer para subir. Na matemática de Deus, é necessário você morrer para viver. Então, não há lógica nisso. Há fé. E pela fé, nós acreditamos que o ser humano foi criado pelas mãos de Deus e a nossa origem é divina. Ponto final, acabou, não há discussão para isso, não há o que questionar isso e nem achar resposta matemática ou científica para isso. A unidade racial do ser humano. O racismo é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Veja bem, por isso que nós temos que evitar as expressões raça, raça negra, raça asiática, raça ocidental. Não há raças. O que há são humanos. Porque todos os humanos, num processo de adaptação, que seria uma espécie de evolução entre a própria espécie. Esse tipo de evolução nós chamamos de adaptação. Que cor que era Adão, que cor que era Eva, para que hoje existam japoneses, existam negros, existam ruivos, existam até pessoas amareladas, acinzentadas como o povo da Índia, amareladas como o povo da China, o brasileiro que é o caboclo, meio amarronzado. Como seria, então, a cor de Adão e a cor de Eva? Isso não importa. O que importa é entendermos que o ser humano ele se adapta ao seu ambiente. Então, os que migraram para regiões mais quentes, a sua pele passou por um processo de adaptação para resistir o calor e o sol. Aqueles que foram por uma região com muito foco de luz solar, como no Japão, como os mongóis, como os que vivem na geleira, que quando a luz do sol reflete, não há quem consiga ficar com os olhos abertos o suficiente. Você vê que os olhos se adaptaram, ficaram olhos praticamente fechados. Os europeus que vivem em lugares muito frios têm muito mais pelo no corpo do que os índios originais que não têm pelo nenhum no corpo. Os índios que vivem em regiões mais quentes não têm pelo no corpo. Já os europeus em lugares mais frios têm mais cabelos pelo corpo. Então você vê que o ser humano ele se adaptou conforme o ambiente que ele viveu. Nós chamamos isso de um processo de adaptação. É um dom que Deus deu para cada um. Você vê que hoje tem pessoas que são acostumadas a dormir apenas 5, 6 horas de sono, dizem que faz mal, mas se uma pessoa está acostumada com isso, o corpo dela se adapta, ela resiste a isso. Agora uma pessoa que
está acostumada a dormir 9, 10 horas de sono diariamente, o dia que ela dormir 5 horas apenas, ela vai sentir, porque o corpo dela não está adaptado. Para resumir, o ser humano ele é um só, porque todos nós somos ligados à nossa origem física em Adão. A unidade psicológica do ser humano. Reações podem ser diversas, dependendo da educação e da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas são comuns. O que significa isso? Significa que o ser humano ele tem sentimentos, emoções e reações que é padrão. Por exemplo, a mulher, em algumas peculiaridades, todas são iguais. O homem, em algumas peculiaridades, todos são iguais. O que muda de um para o outro, o que há de diferente de uma mulher para outra, às vezes é a criação que ela teve, é o seu temperamento, que às vezes é diferente da outra mulher, uma é mais calminha, a outra é mais agitada. O homem é a mesma coisa, tem homens que são fleumáticos, outros que são coléricos. E essas diferenças psicológicas é muito comum nos humanos. Porém, existem coisas que são padrão. Por exemplo, o que é natural de todo homem, psicologicamente falando? O homem, ele é muito mais racional. A mulher, ela é muito mais emotiva. Por isso que o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Os dois se encaixam. São como duas peças que necessitam se completar uma outra. É como se fosse a ciência exata completando, dando equidade para as ciências humanas. Então, nesse quesito, os seres humanos são diferentes. Porém, todos eles têm algo em comum que é padrão. Um padrão de toda mulher e um padrão de todo homem. No tópico 2 diz, a unidade linguística original da humanidade. E aqui nós temos 3 subtópicos, que é a língua original da humanidade, a confusão linguística em Babel e indícios da linguagem primitiva. Nós temos o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 8, que mostra Deus conversando com Adão, conversando com palavras, e a língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé, segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade, não era o hebraico, mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se em termos definitivos bem mais tarde. O subtópico 2 é a confusão linguística em Babel. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Deus ele restaurando a comunicação entre os homens quando ele dá o dom de línguas estrangeiras, ali no dia de Pentecostes, aonde os discípulos pregavam em diversos idiomas e línguas repartidas como que de fogo também estavam sobre eles. E as pessoas se maravilhavam porque elas podiam ouvir as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. Ali é Deus unificando novamente a unidade humana na comunicação. Coisa que foi separada na época de Nimrod, na construção da Torre de Babel, onde Nimrod, ele numa tentativa de criar um governo global, ele tenta impedir o projeto de Deus de povoar a terra e multiplicar o povo sobre a terra, tentando agregar todo mundo aos seus pés, ele sendo o líder máximo da nação. Você vê que até hoje esse pensamento diabólico ainda está no coração de lideranças pelo mundo, onde tentam levantar um líder global político e um líder global religioso. Mas isso é matéria para uma outra feita. Subtópico número 3. Indícios da linguagem primitiva. Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar, através de um estudo histórico e comparativo, que todos eles provieram de um tronco linguístico comum. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o chinês, é possível encontrar um elo, às vezes frágil, mas que os liga
a Torre de Babel. Então, você vê que, por mais diferente que sejam os idiomas, aquele que vai aprendendo sobre essas línguas, ele vai percebendo que há variantes que ligam esses idiomas a uma origem. Essa origem lá em Babel. É importante saber isso porque é uma das provas arqueológicas, escatológicas, vamos dizer assim. Deixa eu citar isso por minha conta, só para a gente entender melhor. Que prova que o evento de Babel foi um evento verdadeiro e não simplesmente uma lenda ou uma historinha, tá bom? O tópico de número 3 diz: em Cristo todos somos um. Esse tópico está dividido em 3 subtópicos, que é o pecado universal de Adão, as consequências universais do pecado de Adão, e em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. E o texto de referência aqui, desse tópico, está em Romanos, capítulo 5. É muito importante ler esse versículo com a classe, porque ele é um ponto de partida para um outro bloco dessa lição. E esse texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele diz o seguinte: pelo que por um homem, olha só que interessante, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Se nós observarmos que a palavra entrou, dá-se a entender que o pecado já existia. O errar o alvo, a transgressão já existia. E de que forma ela existia? No céu? Não diretamente no céu, senão eu vou dizer para você que o céu tem pecado. Eu não posso dizer isso para você, que no céu tem pecado. Mas nós entendemos que a rebelião, ela aconteceu antes mesmo do inimigo ser lançado à terra, antes mesmo da criação do primeiro homem. Então, quando Adão ele peca, ele abre porta para a entrada do pecado e ele também abre a porta para o cumprimento daquilo que Deus havia dito, que é a morte. Então, todo mundo que nasceu em Adão, ele herda o pecado original. Quando uma criança ela está aprendendo as coisas, a palavra que nós mais usamos para educar nossos filhos é a palavra não. Já percebeu isso? Porque tudo que a criança faz, quase tudo, né, praticamente é errado. Nós temos que, não, isso não pode, não, isso não pode, não, isso não pode. Porque a tendência do ser humano é sempre inclinada para o erro, sempre inclinada para o mal. Precisamos de uma base moral e ética, que é a palavra de Deus, para alicerçarmos o nosso pensamento, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa cosmovisão, para educarmos nossos filhos e influenciarmos a sociedade. Por isso, a grande importância da palavra de Deus e principalmente do poder de Deus em nossas vidas, porque o ser humano, ele herdou esse pecado de Adão e Eva, e ele é naturalmente um ser caído, que é levantado quando Cristo escreve o seu nome no livro da vida e coloca o seu espírito para habitar dentro do ser humano. Aí inicia-se o processo de redenção, né? Quando Jesus salva o homem na cruz, o nosso Cristo é o nosso Redentor, ele paga essa dívida, ele corrige esse erro e nós começamos a ser produzidos de forma cada vez mais elevada, mais próximo a Deus, mais próximo à vontade de Deus, até chegarmos à estatura de varão perfeito. E lógico, quando isso acontecer, o reino de Jesus Cristo já terá sido estabelecido por completo e todos viveremos de uma forma perfeita, eficaz e com equidade. Por isso, não podemos desistir da nossa caminhada, porque se caímos em Adão, fomos levantados em Jesus Cristo, fomos restaurados em Jesus Cristo. Se nós ficamos perdidos por causa de Adão, não era justo que eu e você pagasse pelo erro de Adão. Então nós fomos justiçados pela fé em Cristo Jesus. Deus fez justiça. Naquilo que Adão errou, Jesus Cristo veio
e nos restaurou, e nos redimiu e nos salvou. Todos os seres humanos acham-se ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Então, dentro do tema da lição, que é a unidade da raça humana, todos formam um só povo pecador por causa de Adão e Eva. Como está escrito, o texto de Romanos 3,10 diz: não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Aí lá em Romanos 3,23, porque todos pecaram. Nisso a raça humana é uma só. É um povo só. É uma unidade pecaminosa, caída em Adão. Mas desta mesma unidade pecaminosa é levantada uma unidade que foi ligada em Deus, que está ligada com Jesus Cristo, que forma um só corpo com Jesus Cristo, onde ele é a cabeça, e essa unidade é a igreja. Subtópico 2. As consequências universais do pecado de Adão. Quais foram as consequências universais do pecado de Adão? Ou seja, o que todo ser humano acabou pagando por isso. É o quê? Morte espiritual, quebra de comunhão com Deus e morte física. 3 coisas que não eram para existir. O nosso espírito era para estar sempre vivificado com Deus. A nossa comunhão com Deus, aquela coletividade que Adão tinha com Deus, de conversar face a face, de ter a estrutura física suficiente, gloriosa, para poder encarar Deus de frente, isso foi quebrado. E o pior de tudo, a morte física. O ser humano ele foi criado para viver para sempre. Diga isso para os seus alunos. E esse projeto ainda está de pé. Se não for por esse interesse que nós servimos a Deus, nós somos os piores dos miseráveis de todos os homens. Porque não esperamos em Deus somente as coisas aqui da terra, mas nós esperamos o principal, que é vencer a morte de tal forma em que nunca mais vamos nos preocupar nem temer a morte. O mais temido de todos os inimigos do homem, a morte. Subtópico 3. Em Jesus Cristo, segundo Adão, todos podemos ser salvos. E o texto aqui de referência importante para lermos com os alunos está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios 15, 45 diz: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O texto de estudo, você pode agora explanar com seus alunos, fazer enquete e entender a diferença da alma vivente que foi feita do homem, a partir de Adão, e do espírito vivificante que foi feito do homem, a partir de Cristo. Conclusão. Nesta lição aprendemos que todos os povos da terra, apesar da sua diversidade étnica, cultural e linguística, formam uma única família, porquanto todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas. Afinal, como vimos, existem apenas uma raça. Nesse sentido, todos os homens são irmãos. Em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando um só corpo. Aleluia. Por isso, querido professor, deixe enfatizado ao seus alunos. Nós não fomos feitos para vivermos sós, nós não somos uma ilha, e a maior importância da igreja é a comunhão que há entre nós. Por isso não existe isso de congregar no ministério Cristo em casa, não. Nós temos que ser igreja, temos que cear junto, participar do pão, participar do corpo, participar das atividades, até aquele conversar que tem após o culto lá no átrio, lá na calçada da igreja, onde os irmãos ficam ali conversando antes de ir embora. Até isso faz parte do culto, até isso é comunhão, até isso nos une. Até mesmo quando tem aqueles irmãozinhos falsos, fofoqueiros, aquelas irmãs que não vigiam e arrumam até problema na igreja, até isso faz parte do seio familiar como igreja. Até isso faz parte. Não é correto, lógico, temos que evitar isso, não seja um instrumento do mal dentro da igreja, mas até o ato de tolerar essas pessoas e perdoar essas pessoas, e até mesmo de ser um instrumento de correção para essas pessoas, faz parte da unidade.
Se estávamos unidos no pecado em Adão, hoje somos um só em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Aqui quem vos fala é Tiago de Souza, ministro do Evangelho pela Assembleia de Deus da Baixada Santista. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações e não se esqueça, compartilhe este áudio nos grupos com os demais professores, companheiros seus. Vamos fazer a palavra de Deus frutificar. Que Deus te abençoe.